Continue ligado. Daqui a pouco você vai ouvir. Em Portugal. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção ao toque de 8 segundos. Mais um grande sucesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cumprimentos especiais aos parceiros do CAE Inespec. Aos parceiros do Inespec. Agradecimentos aos locutores virtual da Rádio Web Inespec, em língua inglesa. Astardos Unidos de América. No Reino Unido. Inglaterra. Nova Scotia. Na Austrália. Netherlândia. In India. No Sul de África. Audrey, UK. Charles, UK. Alan, Australia. Catherine, UK. Dave, USA. Simon, UK. Pina, India. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção ao toque de 8 segundos. Mais um grande sucesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rádio Web Inespec, conquistando o mundo através da cultura. Você está ouvindo a Rádio Web Inespec em língua portuguesa. كنت تستمع إلى مجموعة الموسيقى التي بعث بها في شبكة الإذاعة العامة الدولية غير محدد. A partir das eleições municipais de 2016, passam a valer as novas regras eleitorais aprovadas no projeto de reforma política no Congresso e sancionado pela presidente em 2015. Para te ajudar a entender exatamente o que mudou, vamos ver a seguir de forma fácil e rápida as principais novidades para a campanha eleitoral deste ano. A pré-campanha. O que antes poderia gerar multa a partidos e candidatos por ser considerado campanha antecipada, agora é possível fazer sem qualquer punição, como a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos, a divulgação de propostas de governo, o pedido de apoio político, a realização de eventos para divulgação de propostas partidárias em locais abertos, antes só permitido em ambientes fechados. Entre a data limite de registro da candidatura e o início do programa eleitoral no rádio e na TV, serão apenas 10 dias, contra 45 dias das eleições anteriores. A campanha. A duração da campanha passa de 90 para 45 dias e o período de propaganda eleitoral no rádio e na TV diminuiu de 45 para 35 dias. Os 2 blocos diários de propaganda no rádio e na TV durante o primeiro turno foram reduzidos de 30 para 10 minutos cada e serão usados apenas pelos candidatos a prefeito, que antes só apareciam nos blocos 3 vezes na semana, e agora vão aparecer diariamente. Os comerciais ao longo da programação ganharam espaço, passando de 30 para 70 minutos diários, com 42 minutos para prefeito e 28 minutos para vereador. Vereadores que antes só apareciam nos blocos de horário eleitoral pela manhã e à noite na TV, agora vão aparecer apenas nos comerciais ao longo da programação. Ou seja, a campanha de rádio e TV será mais curta, mas exigirá a produção de material com um volume e uma frequência muito maiores. No material de rua, passam a ser proibidos o uso de placas, faixas, cartazes e pinturas de muros, que eram comuns nas campanhas anteriores. Ficam liberados apenas adesivos e papéis com até meio metro quadrado para serem afixados em locais privados. Os adesivos de carros estão permitidos, mas só com formato de até 50 centímetros por 40 centímetros ou micro perfurados no tamanho máximo do para-brisa traseiro. Envelopamentos estão proibidos. A campanha nas redes sociais estará liberada, mas é proibido contratar direta ou indiretamente pessoas para publicar mensagens ofensivas contra adversários.
O limite de gastos para candidato a prefeito é de 70% do valor declarado pelo candidato que mais gastou na campanha de 2012, se tiver havido um só turno, e de até 50% do valor se tiver havido 2 turnos. Para municípios com até 100 mil habitantes, o teto é de R$100 mil. As convenções deverão acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. A campanha começará oficialmente no dia 16 de agosto. No dia das eleições, fica proibido o uso de qualquer veículo de som, inclusive carroças e bicicletas. A propaganda em bens particulares deve ter a dimensão máxima de meio metro quadrado, utilizando apenas adesivo ou papel. Qualquer pintura, inclusive em muros, não será permitida. Para assegurar a validade da sua eleição, o candidato a vereador deve ter no mínimo 10% de votos a partir do coeficiente eleitoral. Por exemplo, se o coeficiente eleitoral for de 1.000 votos, o candidato precisaria ter 100 votos no mínimo para se eleger. O total de cabos eleitorais de um candidato deve ser de no máximo 1% do eleitorado para municípios com até 30 mil eleitores. Por exemplo, se a sua cidade conta com 10 mil eleitores, você poderá contratar até 100 cabos eleitorais. Para os demais municípios, é permitido um cabo eleitoral a mais para cada 1.000 eleitores que exceder os 30 mil. Permitidas bandeiras e mesas para distribuição de material, desde que não atrapalhem o trânsito e os pedestres. Bonecos, outdoors eletrônicos e cavaletes estão vetados. A campanha nas redes sociais está liberada, mas é proibido contratar direta ou indiretamente pessoas para publicar mensagens ofensivas contra adversários. Fica limitada a substituição de candidatos. O pedido de troca deve ser apresentado até 20 dias antes do pleito. A foto do candidato será substituída na urna eletrônica. Comícios de encerramento de campanhas podem ir até às 2 horas da madrugada. Nos demais dias, das 8 à meia-noite. Se não houver pedido explícito de voto, políticos podem se apresentar como pré-candidatos internamente para os partidos ao participar de eventos, divulgar posições pessoais e ter suas qualidades exaltadas por aliados.